em 1 Pedro, capítulo 3. Creio que me enganei aqui no boletim, mas é de 1 a 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus e eterno Pai, te peço, Senhor, que nos ensine pela Tua palavra. Trate o nosso coração segundo a Tua lei. E nos faça, Senhor, enquanto nos debruçamos neste assunto, nesta parte da vida que o Senhor nos legou a viver, alguns de nós, o Senhor nos dê a graça de conhecermos mais de Ti, amarmos mais a Ti, enquanto nos envolvemos no casamento. Abençoa os esposos, abençoa as esposas, abençoa, Senhor, aqueles que desejam casar, abençoa, Senhor, aqueles que se relacionam com famílias, para que em tudo demos graça ao Teu nome. Somos lembrados, Senhor, que o Senhor nos chama a olhar com honra ao leito sem mácula, olhar com honra a esta instituição que o Senhor nos legou dos céus, família. Por isso, Senhor, nos faz viver coerentemente com o Teu Evangelho, nos ensinando pela Tua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Hoje nós observamos o texto, observando sobre o tema Vivendo a Cristo no Casamento. Muitas são as poesias, as canções que tratam sobre o amor conjugal. Muito ouvimos sobre o sofrimento por conta do amor. Porém, o que nós observamos no texto sagrado é que, enquanto o mundo canta uma referenciação, uma referência de amor pautado ou no outro ou em si, o Senhor nos chama a observar o amor e o casamento diante de uma perspectiva onde nós descansamos este amor no Senhor primeiramente. É assim, então, que Pedro começa a tratar sobre esta instituição dada por Deus, o casamento, e o papel do homem e da mulher no meio disto. Deus tem tratado com o coração do seu povo em diáspora para observar como eles devem louvar ao nome do Senhor em todas as suas relações. Vimos anteriormente
o Senhor falar sobre a relação do trabalho, onde somos chamados a sermos testemunhas de Cristo enquanto servos. Nós vimos que aquilo ali é apontado para uma ideia atemporal, que não depende das circunstâncias que estão ao redor, mas que devemos servir ao Senhor enquanto servimos nossos senhores. Agora então, Pedro adentra na mais íntima relação que o Senhor nos deu. Quando o Senhor está falando sobre conhecer a Ele, ter intimidade com Ele, a palavra que Ele utiliza é a palavra conhecimento. E esse conhecimento vem da raiz, ou simboliza esse amor entre um homem e uma mulher. A intimidade mais clara, mais pura. O retorno àquilo que era comum na santidade do homem e que foi o primeiro choque que o homem teve lá no Éden, ao se esconder do Senhor. Disse então a Deus: cadê você, Adão? E a resposta dele foi: eu vi que estava nu e me escondi. O Senhor nos chama a esta intimidade, sim, com Ele, mas experimentada nisso que chamamos com as crianças, de maquete da relação de Cristo para conosco. E é por isso, então, que quero tratar com os irmãos a ideia de vivendo a Cristo no casamento. Somos chamados a imitar a Jesus em todas as nossas caminhadas, em todas as nossas relações, e por isso somos desafiados a viver Ele também dentro da unidade do casamento. O casamento é um dos lugares mais desafiadores para a vida cristã. É relativamente fácil demonstrar paciência, amor, graça diante das pessoas que nós não dividimos a nossa cama, que caminhamos todos os dias dentro de casa, onde as máscaras elas são colocadas muitas vezes no depósito, no guarda-roupa. É que assim aparecem as nossas imperfeições. Porém, somos chamados a não usarmos máscaras, sim, diante do nosso casamento, mas sermos moldados, lapidados ao caráter de Cristo, vivendo o Evangelho diariamente no nosso lar. Pedro, então, escreve para cristãos que enfrentam dificuldades e perseguição. Em meio a essa orientação de como viver em uma sociedade hostil hoje ao casamento, ele aplica os princípios do Evangelho no ambiente familiar. Este apóstolo mostra que o casamento não é apenas uma relação de afeto ou parceria, mas uma oportunidade de testemunhar e viver Cristo. A grande verdade do texto, que salta aos nossos olhos, é que o casamento é um ambiente onde o marido e a esposa são chamados a manifestar o caráter de Cristo por meio de uma vida de submissão, santidade, honra e graça, um para com o outro. É interessante pensar que esses dizeres vêm do único apóstolo que há uma asseveração, uma assertiva da Escritura, que diz que foi casado, porque fala que a sua sogra, ela estava doente e Cristo a curou. Este homem que conhece o casamento trata, então, sobre isso. Em primeiro lugar, então, observamos que vivemos a Cristo no casamento através de uma submissão que testemunha o Evangelho. E a primeira, então, palavra, e talvez a maior parte da palavra aqui, seja as mulheres. O versículo 1 e 2 nos dizem o seguinte, queria que vocês lessem comigo. Versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Ele começa aqui nos mostrando uma indicação de igualmente. Mulheres, sede vós
igualmente submissas. Para onde aponta esse igualmente? Exatamente para o texto anterior, onde o Senhor nos chama a observar as nossas relações de serviço para com o próximo. Há uma ideia aqui, então, que o Senhor nos passa sobre um senhorio experimentado diante do marido e da esposa. A esposa deve, então, considerar o seu marido como senhor sobre a sua vida. Não como um tirano que a governa, mas como alguém que foi dado por Deus como autoridade no seu lar, como sacerdote no seu lar, para dirigir. A mulher, então, é chamada, assim, a aplicar submissão ao seu marido. Submeter-se. Esse texto e esse tema tem sido desafiador observar na nossa sociedade, muito em virtude de duas grandes questões. A primeira, abusos reais que existem no meio da nossa sociedade, porque homens são pecadores. E por isso, ao invés de se submeterem ao Senhor, querem submeter tudo ao seu próprio gosto e sua vontade. E isso também é aplicado nas relações entre casais, marido e mulher. O pecado leva, muitas vezes, homens a serem tiranos, a acharem que têm um domínio, até mesmo paternal, sobre as suas esposas, a achar que tem a prerrogativa, como um pai tem, de disciplinar, quer seja levantando a mão, quer seja colocando em castigos. Isso não compete ao marido. O marido não vai educar a sua esposa. O marido não é chamado a educar a sua esposa. O marido é chamado a amar sacrificialmente e indicar o caminho, sendo o primeiro exemplo, como Cristo foi. Outra grande questão é exatamente em virtude dessas demandas, ir a um extremo oposto. E lança-se sobre as nossas mentes e corações o feminismo. Uma ideia de subjugação agora. Posso dizer assim também, de vingança contra o homem pelos seus maus tratos. E aí, não é somente direcionado àqueles que fazem o mal. A ideia por trás de tudo isso é que o homem é naturalmente mau e vive assim. De certa forma, há uma relação correta. Todo homem e mulher é mau perante os olhos do Senhor. É naturalmente mau. Porém, a graça comum nos faz vivermos um pouco de bondade, enquanto Deus nos permite viver. A ideia, então, não é de revanchismo ou de inimizade. O Senhor nos chama a uma ideia de parceria. E nessa parceria, o Senhor criou homem e mulher diferentes para serem complementares. O Senhor criou homem e mulher diferentes para que no brilho das suas diferenças louvem ao Senhor. Lemos aqui mais cedo que o Senhor criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Como é que isso se dá? Quando a gente está estudando algumas lições de discipulado que tenham aplicado, essa pergunta vem: o que é que significa nós sermos imagem e semelhança do Senhor? Não significa que um homem, ou Cristo se tornou homem corporeamente, e assim somos imagem e semelhança do Senhor. Mas significa que Deus colocou atributos dele na nossa vida. A nossa boa teologia nos chama de atributos comunicáveis de Deus. Se eu posso amar alguém, é porque Deus é amor e ele me deu a permissão, ele me cedeu amor para ser experimentado. Se existe algum tipo de justiça que diante dos olhos do Senhor é tratado como trapos de imundícia, nossa melhor justiça, só a temos e a experimentamos porque vemos que Deus é justiça e nos permite ter percepção de justiça. Vemos aqui, então, que não está ligado ao corpo humano ou corpo masculino a ideia de sermos imagem e semelhança de Deus.
mas dos seus atributos estarem em nós. É por isso que o texto, em Gênesis 1, 27, é muito claro. Homem e mulher os criou para o louvor da sua glória. Homem e mulher os criou, sendo então imagem de Deus. Perceba então, meu irmão e minha irmã, principalmente minha irmã, você, na sua feminilidade, adora ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você, com a sua feminilidade, brilha a luz de Cristo. Você, com a sua feminilidade, louva ao nome do Senhor e abençoa aqueles que estão ao seu redor. O desafio da Escritura é chamarmos a sermos testemunhas de Cristo, enquanto nos submetemos primeiramente a Ele. Nos submetemos a Ele enquanto vivemos os nossos papéis, destinando o agradar ao nome do Senhor e exercer isso no meio da comunidade. Lembra o que aqui a gente falou sobre os princípios que regem o trabalho? O trabalho, ele deve, primeiro, adorar a Deus. Então, se ele vai de encontro à palavra de Deus, se ele não casa com a palavra de Deus, eu não posso trabalhar. Se Deus diz que não matarás, eu não posso ser um matador de aluguel. Mas também existe um outro efeito. O meu trabalho, ele deve ser algo que dignifica a sociedade. Algo que pensa no bem coletivo dos irmãos. Então, eu preciso trabalhar em algo que seja agradável ao Senhor e traga benefício ao próximo. Assim também nós nos portamos diante de Deus no casamento. Somos chamados pelo Senhor a viver aquilo que Ele nos tem chamado a viver, para o louvor da glória do Senhor e para a aplicação disto, não somente na vida do meu marido, dos meus filhos, mas na vida de toda a sociedade. Digno de honra é o matrimônio diante da sociedade, e o leito sem mácula. É assim então que nós testemunhamos o evangelho da graça para fora dos arraiais da nossa casa, mas também para dentro. Somos chamados então a louvar o Senhor com isso, sendo testemunho disso. Aqui fala sobre essa submissão, e aí eu já vou puxando devagarzinho a orelha dos maridos. É muito mais fácil se submeter a um marido que ama a sua esposa. É muito mais fácil se submeter a um marido que gera confiança à sua esposa. Precisamos deixar claro, também com palavras, com ações, que as nossas esposas estão seguras conosco. E que segurança é essa? Conseguimos um bom apartamento, que tem porteiro 24 horas, moramos num condomínio onde há vigilância 24 horas, trancamos o quarto e ela está protegida? Não. Onde protegemos elas de nós mesmos, onde protegemos elas de tudo aquilo que vai de encontro à vida delas. E quando nos portamos diante de Cristo, sendo nós testemunhas de que Cristo vive em nós e que estamos dispostos a morrer, a nos sacrificar para que elas caminhem bem. Somos chamados a testemunhar de Cristo nas nossas relações. E assim então nos diz: mulheres, sejam submissas, se coloquem diante do Senhor, diante dos seus próprios maridos. E olha o que nos diz o texto: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Vê que interessante. Alguns irmãos vão aplicar esse texto como que uma mulher casada com um homem que não é crente. Porém, não parece ser essa a relação. A relação aqui parece ser
de uma mulher que é casada com um homem que é crente, mas que não está desempenhando as suas funções coerentemente no Senhor. Por que eu digo isso? Vamos lá para o versículo 7. Ele vai nos dizer: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quem é que é herdeiro da mesma graça de vida? É aquele que experimenta de ser co-herdeiro com Cristo dos céus. Aquele a quem Cristo lavou com o seu sangue. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que percebemos aqui não é uma mulher que está vivendo debaixo da submissão de um marido ímpio. Mas, infelizmente, vemos aqui um contexto de uma mulher que está submissa a um marido que, sendo do Senhor, não tem cumprido a sua função. Então, vemos aqui um chamado do Senhor a testemunhar na submissão o Evangelho. Testemunhar da graça do Senhor, de quem Ele o é para o marido, para os vossos maridos, para que por meio do procedimento da esposa, ele recobre a mente do Evangelho e viva coerentemente com o Senhor. Entendem como isso é desafiador para as mulheres, mas também para os homens? Mulheres, vocês são chamadas a testemunhar da graça, mesmo que os seus maridos estejam caminhando mal. Não há desculpa para dizer: o meu marido não tem me conduzido, ou conduzido a minha família no culto doméstico, para que eu possa dizer: agora eu tenho um salvo-conduto para pecar. Meu marido não me pastoreia, são erros deles. Mas não há salvo-conduto para pecar. Não há nenhuma alternativa que diga assim: tá, meu filho, então tome esse pecadinho aqui como um pirulito para você ficar quietinho, porque eu entendo o quanto você sofreu. Quando a gente vai em Cássia não, que tem uma mão boa, né? No dentista, e depois de haver toda aquela brocação nos nossos dentes, toda aquela violência sangrenta, tome aqui um sorvetinho para dar uma aliviada, uma atenuada. Não é assim não, né, Cássia, com você? O pessoal pode ir em Cássia, que ela é tranquila. Não, meus irmãos, a ideia não é uma compensação. Há uma compensação porque você está sofrendo muito e pode pecar. Não. Testemunhe da graça de Cristo. E essa habilidade você tem. Não nata em você, mas porque opera no seu coração o Santo Espírito de Deus, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, convertendo as nossas orações e nos habilita a viver de forma submissa ao Senhor. Mas além disso, não pense que Cristo só nos traz um modelo masculino para o casamento de liderança. Mas ele é exemplo para as irmãs, enquanto ele se submete ao Pai. Diante da sua vontade ou dos seus desejos ali, no Getsêmani ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas a resposta não acaba aí: mas seja feita a tua vontade. Cristo foi exemplo de submissão e nos dá com o seu Santo Espírito em nós poder, força, e eu gosto dessa palavra aqui, poder. O poder que fez, do Espírito Santo, que fez Cristo ressuscitar dos mortos, que fez com que o meu e o seu coração fosse tirado da morte para a vida, é o mesmo que nos habilita, ou habilita a vocês, irmãs, a serem submissas e testemunhar da graça do Evangelho, enquanto se submetem aos seus maridos, brilhando a luz de Cristo, desejando que Cristo seja visto assim, através de vocês. Maridos,
Que vergonha é olhar para um texto desse e dizer assim: eu tenho pesado a mão sobre a minha esposa, não facilitando a sua submissão, não encaminhando ela na palavra que é a nossa responsabilidade. Somos chamados também à humilhação diante desse texto. Somos chamados aqui, diante do reconhecimento disso, a mudança em Cristo Jesus. O mesmo poder aplica-se sobre a nossa vida. Nós que, como vimos aqui, temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o seu Santo Espírito operando em nós, somos desafiados a testemunhar do Evangelho da graça no nosso lar e não permitir com que as nossas esposas, filhos, padeçam sobre tal dureza. Quando Deus vai cobrar sobre o que aconteceu por conta de Eva ter tomado o fruto proibido, Eva ter sido fustigada primeiro pela serpente, o Senhor não faz a ordem contrária, mas vai à ordem natural, vai a Adão primeiro. Vai a ele e diz que foi isso que aconteceu. Foi a mulher que tu me deste, velho. Que miserável pecador, como eu e você. Tão novinho no pecado, né? Tem acabado de acontecer, mas tão profundo na sua pecaminosidade. Assim como somos nós, muitas vezes. Somos chamados a testemunhar de Cristo no nosso casamento. A não permitir espaço para que as nossas esposas sejam tentadas por Satanás e assim lancem mão do pecado. Somos chamados a morrer por elas. Morrer diariamente, testemunhando da graça e favor de Cristo. Vimos, em primeiro lugar, que vivemos a Cristo no casamento através de uma submissão que testemunha o Evangelho. Já vimos que homens e mulheres são chamados a testemunhar isso. Em segundo, vamos perceber que vivemos a Cristo no casamento cultivando a beleza do coração. Cultivando a beleza do coração. Versículo 3-6 nos diz o seguinte: seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Esse texto é bem desafiador. Ele nos mostra, em primeiro lugar, sobre qual é o tipo de adorno que nós devemos buscar. Primeiro, ele nos mostra o que não buscar. Não é que nós não devemos nos produzir, não é que nós não devemos cuidar, não é que a gente seja proibido, vocês, na verdade, o homem é quase que proibido, de usar maquiagem, brinco, colares, pulseiras, anéis. Mas a ideia aqui é de que este não é o maior valor que o Senhor nos dá. O Senhor nos chama a brilhar algo que vem do coração, que é Cristo Jesus. Não seja o adorno da esposa que é exterior. Os seus cabelos bem feitos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não seja exposto primeiramente aquilo que é externo. Aqui fica um desafio a todas as mulheres, homens também, mas primeiro vou tratar com as mulheres. Mesmo aquelas que estão solteiras. Aquilo que deve brilhar em você, a partir de você, não deve ser aquilo que é exterior. Muitas vezes, algumas irmãs
temendo a solteirice, temendo não casarem, experimentarem isso que é bênção do Senhor, mas que não é obrigatoriedade a todos os irmãos. Elas começam a apelar para adornos exteriores. Começam a apelar para cuidar dos seus corpos, não com saúde, ou não para a saúde, mas para a sua vaidade, para chamar a atenção dos homens para si, através do seu corpo. Fazem isso expondo o seu corpo para além daquilo que é plausível, para além daquilo que é modesto, para além daquilo que é, na beleza da mulher, muito mais evidenciada, a elegância, para a sensualidade. A Escritura não condena a sensualidade, mas aplica totalmente neste ambiente fechado que é o casamento. Por isso, mulheres, vocês devem sim buscar ser sensuais até, mas para o seu marido. E enquanto então não tem um marido, guardem a sua sensualidade para o casamento. Não apelem para os seus corpos, não apelem para as suas curvas, não atraiam um homem pelos seus olhares, mas atraiam um homem pelo que eles veem da beleza de Cristo em vocês. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mostre, exale o bom perfume de Cristo, aquilo que é de grande valor, que o Senhor colocou como grande valor diante de si. Exale aquilo que Deus aprova para você exalar. Não apele, minha irmã, para nenhuma dessas táticas, para que você atraia alguém para si. E como um homem que é pecador, carente da graça, mas agora regenerado em Cristo, lembro de um conceito, e eu não estou dizendo que ele é certo, muito pelo contrário, é pecaminoso. Mas existe um conceito base por aí, de alguns homens, muitas vezes é aplicado aí afora. Alguns homens dividem as mulheres entre as mulheres que ele quer sair, ficar, ter relações, e as mulheres que eles querem casar. Alguns homens fazem planos de viverem tanto tempo não sei se vocês usam essa expressão aqui, gandaia, mas depois eu caso. E o padrão das mulheres que o acompanham nesse primeiro tempo é totalmente diferente do padrão da que ele busca para casar. Na maledicência do seu coração, expõe isso. E o que é que isso expõe do coração do homem? É que mesmo pervertido, ele é de certa forma orientado por aquilo que está cravado em seu coração, porque Deus cravou a sua lei no nosso coração. Há uma valorização maior e por isso valorizemos mais, irmãos e irmãs, aquilo que brilha a Cristo do que brilha a nós mesmos. Homens, nós não estamos distantes disso. Quando cuidamos dos nossos corpos, é para talvez salvar a nossa esposa enquanto talvez passemos por um acidente, termos força para carregá-la na lua de mel, ou carregá-la enquanto acontecer algo que a traga pavor. Para proteger o nosso lar, cuidamos do nosso corpo, ou nós cuidamos por vaidade? Cuidamos porque queremos que as outras pessoas nos olhem e digam, que cara forte, bonito. Será que não caímos na mesma ladainha de Satanás, querendo, talvez não com frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuários, mas com outras coisas,
brilhar a outras coisas que não a Cristo. Somos chamados a brilhar a masculinidade sadia. E é interessante que masculinidade de fato é sadia. Talvez, isso é um pleonasmo, na realidade. Porque aquilo que foge, que seria chamado de masculinidade tóxica, na verdade não exibe o que é verdadeiramente a masculinidade. Somos chamados a brilhar a luz de Cristo também no nosso proceder. Não querendo sermos vistos pura e simplesmente como homens bonitos, inteligentes ou outra coisa, mas piedosos, observando a Cristo, cultivando aquilo que está no nosso coração pela intermediação do seu Santo Espírito, valorizando aquilo que o Senhor valoriza. É por isso que cantamos músicas como Canção dos Filipenses, em Filipenses 4:8. Somos despertados a desejar no nosso coração aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, bom, diante dos olhos não da sociedade, mas do Senhor. Porém, adentrando um pouco mais nesse cultivo da beleza e talvez numa expressão forte dessa submissão, Paulo traz aqui uma cena curiosa. Pedro traz aqui uma cena curiosa. Versículo 5º e 6º, ele vai falar sobre Sara. Vai falar de muitas mulheres que testemunham dessa graça de submissão, mas destaca no versículo 6º a Sara. E deixa eu primeiro fazer uma aplicação dentro disso aqui. Nós devemos caminhar assim em santidade para testemunhar as mulheres mais novas, aquelas que virão depois, que vieram depois de nós. Somos chamadas, as mulheres, a brilharem a beleza interior também entre as irmãs, cultivando santidade no meio. Então isso não nos dá salvo-conduto para estarmos no meio da nossa patotinha e estarmos agindo em pecado, com fofoca, falando mal do outro, do corpo do outro ou da outra. Mas somos chamados a testemunhar de Cristo entre nós, ou entre vocês, mulheres. Cuidar disso e passar aquilo que é piedoso e bom. E aí sim, no versículo 6 ele faz esse destaque. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse é o tipo de texto que desafia o pregador. Às vezes a gente fica pensando assim, pedir Késia, o Levi, desliga aí a transmissão para tratar. Porque Deus escolhe algo escandaloso para mostrar a submissão da mulher. Parece que vai de encontro ao que o Senhor ensina. Porque quando nós vemos Sara dar toda a confiança a Abraão, confiando no Senhor acima de Abraão nessa situação, quando não uma, mas duas vezes, o seu marido a entrega a outro homem para salvar a sua pele. Quando Deus faz aliança com aquele homem, ele diz: "Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Eu abençoarei a quem lhe abençoar e amaldiçoarei aquele a quem amaldiçoar você." E o que é que esse homem mostra querer? Não é ser tu uma bênção, ele quer ser abençoado. Ou no mínimo, não levado a mal, ou levado a cabo até. Temendo pela beleza da sua esposa, de que aqueles homens atentassem contra a sua vida, eles: "É só minha irmã." Entregue, deixa a sua esposa totalmente vulnerável. Você se imagina numa situação assim? O maior tipo de vulnerabilidade, aquele homem expôs a sua esposa. O texto não está dizendo que ele estava correto nisso, mas ele está mostrando a profundidade dessa submissão. Mesmo que seu marido lhe exponha ao pior, não dê vazão ao pecado. Continue você guardando-se no Senhor, confiando no Senhor. E é isso que ela mostra aqui na sua fé. Conhecemos Abraão como pai da fé, e Sara muitas vezes a mãe da
falta de fé, né? Porém, olha que fé essa mulher demonstra aqui. Da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que Pedro está dizendo é que aquela mulher confiou no Senhor, por isso se submeteu. E o Senhor fez o que fez mais de uma vez. Não permitiu que ela fosse molestada. Não permitiu que ela fosse tocada. O Senhor a defendeu. O Senhor apareceu àqueles homens. E são aqueles homens que chegam: como é que você não me disse que ela era sua esposa? Seu Deus me disse. O seu Deus me disse. Que vergonha mais uma vez. Minhas irmãs, enquanto dependemos do Senhor, usando nossos maridos falhos e pecadores, dependamos do Senhor, primordialmente. Guardemos o nosso coração no Senhor, primordialmente. Aquelas que ainda estão solteiras, isso vale para vocês também. Confiem no Senhor, que é suficiente para a vida de vocês. Confiem no Senhor, que é melhor do que qualquer marido, para defendê-las, para cuidar de vocês, para não permitir que nenhum mal invada a sua vida. Marido estes que é para vocês o Senhor Jesus Cristo, que morreu em favor da sua vida. Ele já entregou a sua vida por uma morte que era tua. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Cristo é suficiente para vocês. Isso não quer dizer, irmãs, desistam do casamento. Eu estou doido para casar. A quantos irmãos e irmãs aparecerem aqui, casá-los no Senhor. A gente gosta, é momento de alegria. Mas a ideia é, não se submetam a outro senhorio que não o de Cristo, primeiramente. Sejam cuidadas pelo Senhor e vejam o cuidado dele na vida de vocês. Ele é suficiente. Certa feita, na Escritura, o marido de Ana pergunta: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez a gente pergunte aqui: será que o Senhor não é melhor do que 10? Não, não pode. Mas do que um marido? Ele é. Ele é. Muito melhor. Somos chamados, então, a viver a Cristo no casamento, cultivando a beleza do coração. E com isso, brilhando ao Senhor. Por último, o último versículo, 7, fala que vivemos a Cristo no casamento através da honra e do cuidado mútuo. E aí vem a responsabilidade mais à mostra do homem. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mulheres, vocês sentiram que o marido de vocês já apanhou um pouquinho Já, não foi? Mulheres, vocês viram que os homens já levaram algumas fustigadas, né? Baseado no princípio que esse texto nos traz. Maridos, vós igualmente. A ideia aqui é apontando para essa complementariedade, mas observando que, assim como a mulher, ela é chamada a testemunhar e a viver no lar, o Senhor chama o homem a viver a vida comum do lar. E o que é essa vida comum do lar? Tudo que está diante da vida do casal. Bato nisso com receio, não lembro como é que está a louça lá de casa. Mas as mulheres podem até assumir diariamente. Mas a responsabilidade de tudo que acontece naquele lar é nosso. Então, se tem louça lá a ser lavada, a responsabilidade é nossa. Pode ser que as mulheres que vão lavar, a gente deixa elas exercerem o cuidado do lar, e isso o Senhor as chamou a fazer, mas a responsabilidade do final é nossa.
Se não deu tempo de lavar, a gente vai receber visita com tudo podre lá, a responsabilidade é nossa. Então não terceirize essa responsabilidade. Viver a vida como mundo lar é trocar fralda de menino. Viver a vida como mundo lar é viver as dinâmicas e demandas do dia a dia. É chegar e talvez ter que corrigir a tarefa. É chegar e ouvir o que aconteceu naquele dia. É participar, de fato, dessa vida. E muitas vezes parece que a gente não tem essa disposição. Parece que a gente se confunde, que trazendo os mantimentos para casa, já fizemos tudo o que deveríamos fazer. Ali não é nem o começo nem o fim, é parte daquilo que fazemos. E às vezes a gente se entra em casa como um rei, querendo deitar nos nossos aposentos, descansar porque o dia foi pesado, quando o Senhor nos chama a caminharmos juntos no casamento, vivendo a vida comum do lar, ouvindo as nossas esposas, cuidando dos nossos filhos, e não por isso simplesmente chegando, assistindo o que eu quero. Veja, se a sua mulher for graciosa, eu peço piedade à minha esposa para isso. Às vezes, quando você chegar, ela pode dar uma meia horinha para você aterrissar. Mas não deixe de viver a vida comum do lar. Essa é a sua responsabilidade. Viva com a sua esposa aquilo que você tem a viver. Ela deve ser a sua melhor amiga. Só não digo única, porque somos chamados a viver num reino de amigos, como irmãos. Mas ela deve ser a sua primaz amiga. Sua primaz amizade, sua primeira amizade. Quantas vezes acontece uma coisa boa e a primeira coisa que a gente faz é correr para contar a um amigo da graça? Essa devia ser a nossa esposa, para viver a vida comum do lar. Quantas e quantas vezes vamos almoçar juntos, estamos aqui conectados no celular, desconectados um do outro. Somos chamados a viver a vida comum do lar, compartilhando vida um com o outro. Ele diz aqui, com discernimento. A ideia de discernimento é com essa atenção. Lembrando, não é vivendo à toa, deixa a vida me levar, mas com intencionalidade e discernimento. Considerando a mulher a parte mais frágil, ou seja, com cuidado, com amor, tratando como alguém que o Senhor nos deu a cuidar, tratando com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, tratando com dignidade, não querendo xingar, humilhar, colocar para baixo, mas com dignidade. Quando o Senhor nos chama a pensar na perspectiva de amor ao próximo, como é que Ele nos diz? Amar ao próximo como a ti mesmo, ou em outros momentos Ele diz, tenha o próximo como superior a você. Isso deve ser experimentado no nosso coração, enquanto vivemos a vida comum do lar, amando as nossas esposas com dignidade, louvando ao Senhor com isso, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Somos irmãos. Minimamente o que Deus está dizendo é, ela é sua irmã em Cristo. A gente já deve dignidade ao próximo porque eles têm uma fagulha, e cada um dos homens tem uma fagulha do divino, uma centelha ali, um pouquinho do divino a ser experimentado, a ser percebido, por mais que caído ainda. Imagina as nossas irmãs, herdeiras da mesma graça. Ele diz para que não se interrompam as vossas orações. Vê que texto curioso e pesado. Deus está dizendo que de alguma forma a nossa omissão de viver a vida comum do lar faz com que Ele interrompa de ouvir as nossas orações. Não sei exatamente como é que é. Depois eu pergunto ao Senhor nos céus. Alguns vão propor, eu não quero ir além do que a Escritura nos fala. Ela diz que há essa relação, para que não se interrompam as vossas orações. Talvez a ideia seria
Deus nos dizendo, vá tratar isso primeiro. Isso é prioridade. Então, meus irmãos, entendamos dessa responsabilidade e vivamos segundo essa responsabilidade. Quando nós vivemos a verdadeira masculinidade, nós adoramos ao Senhor. Por isso, sejamos homens, verdadeiramente homens. Sei que não estou numa palestra, mas eu indico um livro aqui, que para mim é o livro melhor, mais equilibrado, que fala sobre a masculinidade. Homens de Verdade, de Richard Phillips. Ele traz com equilíbrio a ideia de como o homem deve viver a vida louvando a Deus com a sua masculinidade. A sociedade precisa de homens verdadeiramente homens, cuidando dos seus, cuidando do próximo. Por isso, sejamos homens. Vivamos masculinidade sadia, nisso que já definimos como pleonasmo, para que a sociedade seja beneficiada com homens que o Senhor colocou nela para viver brilhando à luz de Cristo. Seja Cristo em seu casamento. Morra, não uma vez só, cabalmente, mas assim como Cristo fez, abrindo mão da sua, na verdade, lançando mão de sua glória, se esvaindo de sua glória, melhor dizendo, e se humilhando, passando não somente 3 anos de ministério, mas toda a sua vida dedicada à sua esposa. Este que não tinha onde reclinar a cabeça, foi aquele que serviu a sua esposa todos os dias, até na hora de sua morte. E ressuscitou, e nos dá vida com Ele, para que brilhemos a Cristo. É lógico, meus irmãos, temos uma distância de Cristo. O sarrafo é alto, somente Ele é perfeito para chegar, mas Ele nos dá condições através do seu Santo Espírito. Por isso, o que devemos fazer diante de verdades tão pesadas e desafiadoras é nos esvaziarmos cada dia mais de nós, para que Cristo nos preencha e nos abençoe. Para que a graça, a doçura, o amor de Cristo seja visto e experimentado por aqueles que estão ao nosso redor. Brilhemos a Cristo no nosso proceder. Que, mesmo que caminhemos de forma capenga, como uma maquete bem feinha, deixemos com que o Espírito Santo mexa nela. Troca aquela árvore feia que a gente fez por uma mais frondosa, desenhe melhor o corte do rio que falamos com as crianças, e nos faça, enquanto nos esvaziamos de nós mesmos, que Cristo preencha, cubra e brilhe através de nós, no nosso casamento, na nossa atuação conjunta e na nossa atuação particular. Brilhemos a Cristo, sem depender do outro, mas amemos ao outro como Cristo nos amou. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Aplica em nosso coração, nos dando graça e favor, de experimentarmos dessa maquete, do Teu amor para conosco, o casamento, amando, levando em consideração, em conta, a isso. Aqueles que ainda não casaram, Senhor, que sejam respeitosos quanto ao casamento do próximo, brilhando a Cristo na sua solteirice, aproveitando aquilo que tem, não se desesperando, mas tendo no Senhor condições de caminhar. Em nome santo e poderoso de Cristo que te oramos. Amém.